O Cedric, que ontem foi titular, e o Cedric, como a gente já tinha dito no vídeo de ontem, já tinha praticamente tudo encaminhado. Faltavam só alguns detalhes, detalhes que foram resolvidos ontem. E o São Paulo hoje deve fazer o anúncio da renovação do Cedric no site oficial. E o Cedric fica no São Paulo até o final do ano, com gatilhos para permanecer, inclusive em 2026. Cedric, que é muito querido no grupo, muito elogiado por todos, elogiado pelos Beldi, e passou por aquela fase de desconfiança, daquela narrativa fake que criaram, ser contrapeso do Oscar, aquele blá 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 que foi construído para atacar e fazer críticas, né, para gerar hype. No final das contas, se mostrou ser, além de ser uma notícia que não era verídica, que a gente confirmou aqui para vocês que nunca tinha sido isso, o Cedric se mostrou ser um jogador extremamente útil. E digo para vocês, mais jogadores em casos de produtividade devem aportar no São Paulo ao longo desse ano. É uma estratégia que o clube tem por conta de ter dado certo. A gente até comentou sobre isso. Sabino, Cedric, teve a questão do Pato que não deu tão certo, mas não deu tão certo. Entretanto, o São Paulo não sangra financeiramente fazendo grandes esforços e grandes movimentos, que é uma coisa que a gente não pode fazer realmente por conta da nossa necessidade financeira. Estamos combalidos financeiramente, mostrei vários números aí, dívida de 30 milhões com a CET, que é uma coisa que já vem lá desde o início da década de 2010. A questão do ISS, que também é uma coisa que vem desde os anos 2000, desde lá do final dos anos 2008, 2009, até aí a metade da década passada, e aí a gente tem que pagar agora, que foi mais um problema que acabou sendo somado. E aí você vai juntando tudo. E aí, falando em dívida, era isso que eu queria falar para vocês, que é um negócio bem legal para falar, eu anotei aqui. A ESPN fez uma matéria, e agora eu peço a atenção de vocês. Presta atenção a isso. Se você não estava prestando atenção, estava botando o vídeo no rápido, estava fazendo isso aqui, estava ouvindo por alto, agora presta atenção nessa informação que eu estava dar para vocês. Tem muita gente falando do São Paulo, que sim, é injustificável, inadmissível, eu sempre falo isso, é um bando de ir, né? É inaceitável, inadmissível, injustificável, um monte de coisa. A gestão pisou na bola com relação a isso. Mas os tão protegidos, defendidos e exaltados times, o Corinthians nem se fala, né? Que é uma agenda positiva e tá aí os caras falando que o Corinthians teve 900 milhões, 874 milhões de déficit. A dívida inteira do São Paulo os caras gastaram em um ano. Mas é isso. Mas é a agenda positiva. Tá lá, né? Tem site de comunicação aí que patrocinam o Corinthians, tem a questão da agenda positiva que os caras fazem sempre, mas isso ninguém fala nada. Tá tudo lindo. Eles podem gastar, demitir, vender, contratar jogador, fazer um monte de coisa, mas tá tudo em ordem, tá tudo certo, não tem problema. São Paulo é que é sempre o foco do negativo da atenção. E aí, uma matéria na ESPN, para quem quiser ver aí, tá aí. É só você digitar no Google, posso até botar no blog do São Paulo depois. Os tão exaltados Palmeiras e Flamengo, pasmem, a ESPN fez uma matéria e colocou aqui o seguinte: o Palmeiras, que apresentou superávit, o Palmeiras, presta atenção, o Palmeiras apresentou superávit, mas apresentou no seu balanço um acréscimo da dívida do Palmeiras que saiu de 571 milhões em 2023 para 852 milhões de reais em 2024. Vou repetir. O Palmeiras saiu de 571 milhões em 2023 para 852 milhões de reais em 2024. O Palmeiras teve, então, nessa brincadeira, 280 milhões de reais de dívida aumentada de 23 para 24. Vou repetir. O Palmeiras teve 280 milhões de dívida aumentada de 2023 para 2024. O déficit do São Paulo, 287 milhões. Então quer dizer que o Palmeiras aumentou a dívida dele no mesmo grau que o São Paulo aumentou a dívida dele? Só para a gente poder ficar ciente disso. O Corinthians aumentou 3 vezes o que a dívida do São Paulo, tá? O Flamengo, que anunciou um superávit, um déficit de 1 milhão de reais, só 1 milhão de reais. Quem dera o São Paulo tivesse apresentado isso, né? Mas aumentou a sua dívida em 327 milhões de reais. De novo, o Palmeiras aumentou a dívida dele em 280 milhões de reais e o Flamengo aumentou a dívida dele em 327 milhões de reais de 2023 para 2024. E são os dois times alardeados,
exaltados, comemorados, feito não sei o quê. Claro que eles têm uma saúde financeira melhor do que a nossa. Eu não estou discutindo isso. Eu só estou pontuando para vocês porque são notícias que nós, veículos são paulinos, temos que ter consciência. Eu não estou justificando um erro com outro. Eu não estou dizendo que porque o Palmeiras errou e o Flamengo errou, que isso vai dar tudo certo. Meu filho chega em casa e fala: eu tirei, sei lá, 7, mas a minha turma tirou 5. Eu vou falar: eu não quero saber, eu não sou pai dos outros. Eu sei que, como São Paulino, você também pensa isso. Você não está nem aí se os outros times estão falidos, fudidos e destruídos, porque você quer saber do São Paulo bem. Eu também concordo com você. Mas, a grande maioria das vezes, a exaltação que é feita para exaltar e falar que todo mundo é maravilhoso e criticar o São Paulo, que é feito sempre. Ah, a Leila, porque a Leila é isso, a Leila não sei o quê. O Palmeiras aumentou a dívida deles de 2023 para 2024, igual a nossa. E o Flamengo acima da nossa. E o Corinthians, 3 vezes a nossa. E o Santos, igual a nossa, com menos faturamento. Então, só para a gente pontuar isso, uma parte importantíssima do vídeo, que a gente toda vez discute e vê um monte de gente falando assim: ah, se fosse a Leila, se fosse a Nananã. No final das contas, o São Paulo está no mesmo bolo de todo mundo. Menos mal que esse ano a gente está numa regra, numa régua de governança. Quisera eu poder falar que o São Paulo ia gastar 500 milhões de reais na janela de janeiro. Mas os caras, o Palmeiras, por exemplo, contratou 200 e poucos milhões de reais o Vitor Roque. Eu prefiro estar com o Jean Francisco hoje, com o Luco Ferreirão, com o Matheus Alves, o Luca, do que esses meninos, do que contratar esse cara. No final das contas, às vezes, forçosamente, o infortúnio, a dificuldade, o sofrimento faz com que você acerte no final das contas.